dia. Começou esse final de semana aqui em São Luís o 5º Festival Internacional de Folclore e Turismo. Ele reúne grupos folclóricos de várias partes do país para mostrar aqui em São Luís todas as particularidades do folclore, de onde eles estão vindo. E claro, a gente faz as honras da casa, mas a gente também mostra o que a gente tem de melhor para todos esses grupos. E para falar tudo sobre isso, eu estou recebendo agora aqui no Café da Manhã 2 pessoas, um pouquinho diferente. Estou com 2 convidados hoje, né? Estou com o Cláudio Sampaio, que é o coordenador geral do festival, e estou também com o Godão aqui, que é da Casa Barrica, que dá uma parceria, um apoio a esse festival. Mais ou menos isso? Uhum. Bom dia para vocês dois. É bom começar o dia assim conversando sobre coisa boa, Festival Internacional de Folclore. Eu digo que a gente está na 5ª edição. Essas outras edições, Cláudio, que aconteceram, elas já te deram esse suporte, esse know-how para continuar fazendo isso, para a gente dizer, agora eu faço mais fácil, agora é mais fácil de fazer? Primeiro, bom dia. Primeiro que mais fácil, essa palavra é muito difícil dizer que é mais fácil. Muito pelo contrário, devido até à própria situação do país, cada dia fica um pouco mais difícil. É verdade, né? Então, essa 5ª edição, nós conseguimos, vamos dizer, o Brilho da Ilha viajou para a Itália e franciscanamente foi recebido pelo Papa. Então, eu costumo dizer que o festival está sendo... disso, franciscanamente. Abençoado. Abençoado, porque como se imagina, nós fazemos um festival hoje totalmente com parceiros, né? Parceria de um amigo, de um empresário, né? Como nós tivemos agora um apoio do Sebrae, que foi imprescindível para a realização do evento, e as parcerias, como a Casa Barrica, como o Teatro Arthur Azevedo, onde a gente vai mostrar para quem gosta de folclore, para quem quer ver outras culturas, né, durante essa semana toda, vários eventos que acontecerão em vários locais. Mas ao longo desses 5 anos, 4 de realização, o 5º a gente vai fazer agora, dá para dizer que o balanço é positivo, que tem crescido, não que a participação, a aceitação, como é que nós tivemos, começou simples, nós recebemos uma delegação da Unesco há 2 anos atrás, onde estiveram presentes na cidade de São José de Ribamar e pediram para inserir inclusive a cidade. E São Luís hoje é colocada no roteiro dos grandes eventos internacionais de folclore. Esse é o positivo. Tanto é que eles vieram, a delegação da Unesco veio conhecer o festival e deu esse certificado, não só para o Festival Internacional de Folclore, como também para a feirinha de São Luís, onde estava sendo realizado. Fez o encerramento. Fez o encerramento. A feirinha também tem essa qualificação de selo internacional. Então, esse é o aspecto positivo, porque quem visita São Luís no festival, os estrangeiros, sai do Brasil, São Luís como referência, não Rio e São Paulo. E é divulgado para mais de 100 É bom deslocar esse eixo cultural, né, da região sudeste para outras regiões. E agora com essa certificação internacional, vamos dizer assim, que dá um selo de qualidade a esse evento, vamos dizer, a gente fica com mais força, Godão, para realizar esse tipo de atividade? Sem dúvida, né? São Luís, nossa capital, é um teatrão, né? A céu aberto, né? Com o seu cenário fascinante, né? Histórico, patrimônio, tombamento, né, pela Unesco, né, como cidade patrimônio, e desperta curiosidade pela também as belezas turísticas, o grande litoral e a imensidão de cultura popular, né? Então, imagina, da mesma forma que Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, a gente vê que o Maranhão se enquadra nessa representação da força brasileira. E quando nós vamos lá fora, também representando a nossa cultura, a gente percebe isso. E a curiosidade, de onde vocês vão vir, de onde vem? É o samba? Não, é o bumba, é o crioula, é outros gêneros, né? E onde fica isso? Aí a gente localiza, pega o mapa. É perto de Fortaleza. É Amazonas. Perto de Fortaleza é uma última referência. É Amazonas também. Também, né? Também Amazonas. Também, né? Mas nós somos Amazonas, somos Maranhão mesmo, né? Então é fantástico isso e essa luta do Claudinho, então, há 5 anos eu acompanho, porque nós vivenciamos esse mundo dos festivais, essa curiosidade, esse intercâmbio, né? Pois é. E aí, é um prazer imenso colaborar, estar junto, né? É isso que eu queria saber. Vocês dois representam grupos que, de alguma forma, servem tipo de embaixadores do nosso folclore lá fora. Levam para os outros lugares, é isso que a gente tem de melhor. O fato de vocês já fazerem essa levada, esse intercâmbio, antes não era intercâmbio, era só
levada, vamos dizer. Sim. A gente levava para mostrar, agora a gente está trazendo para mostrar. Mas o fato de vocês levarem isso, deu para fortalecer um evento que viria a acontecer depois com o Claudinho? Não tenha dúvida. Nós começamos, pioneiro, o Boi Barrica, né, que participou de vários. Eu costumo dizer que o Godão é um mestre para mim, que aprendi muito com ele, né? Não tenho problema nenhum em dizer isso. Claro. Né? E aprender o natural. Brilho da Ilha seguiu os passos, hoje já são 22 países visitados. E claro, sim, antes, muito difícil irmos. Hoje nós estamos trazendo, estamos acolhendo delegações que vêm se subsidiando, não recebem nenhum tipo de cachê para estar presente. Importante isso. Nós vamos já falar sobre isso, que eu acho isso uma coisa complicada. Fantástica. Só pelo prazer complicada de mostrar, de fazer. Quando você vê o resultado, você diz, mas é feito desse jeito, né? A dedicação. Com essa O dedicação. nível artístico, né? Precisa ter muito amor a esse folclore. O capitalismo fala mais alto de quem está de fora. Poxa, mas não ganha nada. O que vocês estão ganhando com isso? Ganha. Bagagem cultural também. Bagagem cultural. Uma riqueza. E essa não tem preço, não né? tem preço. Essa não tem preço. Esses grupos que se determinam a participar, você está dizendo, não tem cachê, não tem nada. Eles vêm se bancando sozinhos, vêm porque querem participar, porque também querem participar do da mesma forma que nós tivemos. Vocês vão, eles vêm. Eles vêm. Quando o Barrica e o Brilho da Ilha vai para um evento, nós pagamos as passagens aéreas. Quando chegamos lá, toda a estrutura, transporte, comida e hospedagem é bancada. Passeiozinho, né? Passeios, né? Tudo é bancado por eles. Nós podemos viajar até liso. Cultural, é o né? turismo cultural. É o turismo né? cultural. Você já imagina, quanto é que eu teria com o meu salário de funcionário público em condição de viajar por 22 países? Ah, é verdade, eu não tenho. Né? Só a Europa, a Itália, eu conheço mais do que o próprio Brasil. É a terceira excursão para a Itália. O Barrica na Coreia. Então, é a possibilidade que nós temos. Porque o que a gente menos faz é turismo. Porque a gente dança muito, eles gostam. E a gente paga, não sei se aconteceu isso também com o Barrica, a gente paga pelo sucesso, que nós sempre ficamos último. Porque geralmente os grupos brasileiros de maneira geral. Né? É a atração, né? por conta da irreverência, por conta de uma característica importante, é o seguinte, você percebe essa movimentação desses grupos do mundo, principalmente são ligados a universidades, a institutos de cultura, não é, que formam essa preservação do que se coloca como folclore. Bem diferente do Brasil e bem diferente do Maranhão e muito mais das comunidades nossas culturais. Então eles não compreendem como nós sobrevivemos com a cultura que se produz, sem estar atrelado a um instituto, a uma universidade, a uma academia. A nossa realidade é diferente da deles, eles estranham. Porque nós estamos dentro das comunidades, fazendo isso como se fosse realmente a nossa vivência. Então, quando a gente chega lá, o aspecto acadêmico que você percebe nos balés, eles até chamam, eles chamam assim, né, os balés folclóricos, que não é o caso da gente, nós somos balé folclórico. Nós somos brincadeiras de rua, da cultura popular brasileira. Nós somos folclore puro e simples. Então aí a diferença, a irreverência, a forma de bailar, de tocar, não tem limite. E sempre pedem para a festa maior é com o Brasil. Porque se vocês ficarem no meio, vocês vão atrapalhar os que vêm depois. Ela já foi então, né? Ela sabe como funciona. E a gente acaba descobrindo também, Rodão, algumas coisas, uns intermeios nessa história. Por exemplo, a questão de funcionalidade, de estrutura do nosso país. Porque você vê, hoje, como foi a questão do México, né? Uma passagem aérea, Cidade do México, São Paulo, custa para um mexicano R$750 ida e volta, até São Paulo. Uma passagem de São Paulo até São Luís, três vezes mais. 3 vezes mais, então olha só, é um absurdo. Aí você acaba vendo a estrutura turística de uma cidade. Você acaba vendo a estrutura que você não tem, né? Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Vou fazer um intervalo rapidinho, só o tempo da gente tomar um pouquinho de café e a gente volta já. Só um minutinho, tá?
Vamos voltar aqui para o nosso segundo bloco de conversa sobre esse intercâmbio cultural que está acontecendo aqui, sobre esse Festival Internacional de Folclore. Aí a gente terminou falando sobre dificuldades, né? Mas a gente vai deixar agora um pouquinho a dificuldade de lado, vamos falar de coisa bonita. Por exemplo, a receptividade que hoje vocês estão, vamos dizer, sendo os anfitriões do festival. Mas quando vocês chegam lá, dá para perceber essa receptividade? É diferente o público que recebe o Boi Barrica, é diferente o que recebe o Boi Bruno da Ilha? Dá para sentir, aqui eu sou melhor, mais bem recebido, aqui eu sou recebido mais querido, mais... Dá para perceber essas sutilezas, vamos dizer assim? Eu vejo, no geral, uma grande recepção ao Brasil, né? Não é, Cláudio? E depois a questão da diversidade que a gente leva. Muitas formas de batuques, de gêneros. E o envolvimento. Nós não nos prendemos somente ao palco, à formalidade do evento, mas a gente também faz a festa antes e depois do que é para fazer. E esse envolvimento comunga. Quer dizer, por isso que vocês têm que ficar por último. Eu acho, por exemplo, no caso dos países, tu falaste isso, os asiáticos, por exemplo, eles ficam loucos com essa nossa forma de brincar, de envolvê-los, de vesti-los. Vai a roupa, vai o chapéu, né, Claudio? Inclusive, isso que o Gordão está falando é tão importante. Eu não senti em nenhum país que eu passei assim que um gostasse mais do que o outro. É claro que tem povos mais alegres, mais interativos. Mais soltos. Mais soltos. Mas é um aspecto que a gente passou na China. A China foi maravilhoso. O pessoal dançou muito e em cada local que nós chegávamos, né, era uma dificuldade para a gente sair. Para sair, né? O problema é para sair, né? Parêntese, nós nos sentimos os grandes artistas. Eita, maravilha! O assédio é fantástico. É muito gostoso. A foto, todos querem tirar as fotos, entende? O autógrafo, aquela coisa mais comum que a gente vê dos artistas. E você também, Gordão, vê a excentricidade. Agora na Itália, o Boi União de Abaixada nos emprestou um chapéu de rajado grande, né? E aí chegou uma senhora que tinha muito dinheiro e disse assim, eu quero comprar o chapéu, dou 3 mil euros. Disse, meu Deus do céu! Como é que eu vou vender uma coisa que não é minha? Né? Então, eu peguei o telefone para ligar, seu Raimundo não conseguiu. Quer vender seu chapéu? Vamos repartir. Então, isso é o sucesso, é a exuberância do folclore do Maranhão, o luxo que tem as indumentárias. Né? É verdade. E eu acho que essa forma de apresentação de vocês, por exemplo, vocês não ocupam só o palco. O Boi, ele desce, ele brinca com as pessoas, ele faz as pessoas brincarem. Por exemplo, o Barrica bota todo mundo numa roda, bota todo mundo numa quadrilha. O Boi bota todo mundo para... Mesmo quem não sabe, fica achando, nessa hora, todo mundo acha que sabe dançar, né? Foi até de barra do Boi para dançar. Se bobear, tira o lugar do miolo e fica lá dançando. Mas essa diferenciação é que gera essa aceitação melhor? É que dá essa diferenciada nesse folclore que vocês levam para outros países, que você mostra o Brasil de forma diferente? É um molho, né, Godão? Eu digo que é essa característica de que a nossa atividade artística, cultural, ela é permanente no nosso dia a dia, na nossa cidade, na nossa comunidade. Então, tem uma diferença relativa a esses grupos que tenha essa prática a partir dos seus momentos de lazer, das suas horas de intervalo. São geralmente, como eu falei, grupos vindos ou de escolas, de academias e tal. Então, inclusive, isso facilita esse intercâmbio por conta deles. Tiram férias no mesmo período, focam o festival que querem ir. Quer dizer, imagina a nossa dificuldade, né? Nós temos pessoas que trabalham, estudam férias na hora que querem. Na hora que querem. Então, muitos convites a gente deixa de acatar porque está fora do nosso período. Mas, em compensação, a nossa atividade artística ela é permanente, ela é diária. Então, isso faz a diferença relativo a esse prazer que nós temos. E o mundo descobre isso quando vem a um festival aqui, porque ele vai ver que ele vai visitar as comunidades, ele vê que é uma arte viva. Outra coisa, nós produzimos nossas músicas, nós não recriamos somente o que seria, o que eles dizem assim, o folclore no plano da preservação. Então existem memórias, eles resgatam, nós fazemos a memória. Essa é a diferença também. Então a gente apresenta... Nós fazemos a memória.
Isso significa o quê? Que essa nossa memória, ela é renovada o tempo todo? Discos cada ano, figurinos diferentes. O próprio folclore é a palavra, folclore é povo, né? E povo muda, né? Vão se inserindo novos elementos, né? Você pega uma foto sua com 8 anos de idade, pega uma foto agora não vamos buscar essas fotos feias lá de trás, não, tá, Cláudio? Por favor. Se bem que a gente está muito melhor hoje, com certeza, né? Mas não deixou de ser você. Tu entendeste? Pegando o gancho da foto. Sim, pegando o gancho da foto. Então, por exemplo, tu vê um balé, vamos aqui no Brasil, o Centro de Tradições Gaúchas. Então existe uma norma para aqueles grupos respeitarem o traje, a cantiga, o bailado. Então, isso é belo, porque é acadêmico. Ele então, não vai mudando ao longo do tempo. Não, você não percebe. Tá, mas o Brilho da Ilha foi esse ano, então, na Itália, com essa roupa, de hoje, com esse... No ano que for de novo, eles vão dizer, é o mesmo, porque eles vão ver outra foto. Completamente diferente. Tu entendes? Né? Então, não existe a foto parada no tempo. Que, claro, é bacana a gente, quando ele fala do chapéu do Pindaré. Então, aquilo ali, ninguém quer mexer naquilo. Então, muito bem. Então, a gente tem essa memória de preservar isto, mas ao mesmo tempo a gente não quer só isso também. Entendi. A gente também quer dizer, olha essa que a gente inventou. A gente tem o chapéu do Boi de Pindaré, que é lindo, maravilhoso e vai continuar assim, mas ao lado disso nós temos outras inovações dessa mesma coisa apresentada de forma diferente. A partir dessa juventude que a cultura maranhense propicia, a cada ano se renova, que você até estranha. E tá até estranha. Até estranha, que é isso, Claudinha, é isso mesmo? Mas é a mudança natural. Aí você gosta, outros não gosta. Depois que passa um tempo, você já tem aquilo como um registro. É a dinamicidade do folclore. Eu não posso mexer na roupinha do Barrica. No início, para quê? Mas é uma tradição que foi criada. Então eu tenho que manter essa tradição, mas eu também não posso achar... Mas é uma tradição com variações, por exemplo. Variações. Por exemplo, esse ano a gente já viu o Barrica com as saias tingidas de cores, né? Mas se eu não ponho o ar que foi lá do início, as pessoas vão dizer, que mudança louca é essa? Quer dizer, esqueceu a tradição? Isso, então, pode esquecer as características, pode esquecer. Essa conveniência que eu acho que faz a diferença, entende? Mas é complicado. Complicado. Aí, como diz o senhor Severino, que é o presidente da Comissão Nacional de Folclore, mestre é mestre. Então, ele tem o direito de mas aí a gente vai ter que ter mestre para todos os lados, né? Porque o que a gente tem mais de grupos folclóricos aqui se reinventando ao longo do tempo. Mas é mestre naquilo que eu te disse. Você não pode perder a essência. Isso, não pode perder a essência. Você não pode colocar, por exemplo, na minha visão, tem gente que acha o contrário do que eu vou falar. Eu não posso colocar um piano, um violino numa orquestra de bumba-boi. Mas é cabível. É orquestra. A orquestra é cabível a qualquer instrumento. Eu vou tirar esse... Eu não posso tirar... Então, eu uso o baixo no Brilho da Ilha. Mas em momento algum eu tiro o tambor-onça. Porque o tambor-onça é a essência do bumba-boi. Entendi. Pode até entrar uma orquestra inteira, mas o teu tambor-onça vai continuar lá, ele faz parte daquela essência. Hoje tem boi que não tem o vaqueiro de fita. O vaqueiro de fita é a coisa mais linda que tem no boi. Tá? Então, um boi que depois vai me explicar o que é vaqueiro de fita, que eu não entendo muito bem essa linguagem, mas a gente vai fazer de novo um rápido intervalo, porque a gente fala muito mesmo, né? De vez em quando tem que parar aqui pra gente respirar, tomar água e voltar no minuto. Chegamos aqui ao nosso último bloco de conversa com esses dois mestres do folclore maranhense e que levam esse folclore para todo lado e que traz gente de todo lado para assistir o nosso folclore também. Só uma curiosidade minha, essa mesma receptividade que vocês têm lá fora, com essa interatividade toda de públicos completamente diferentes, aqui no Brasil, como é que funciona? Brasil, né? Olímpia, nós tivemos em Olímpia ano passado e criou uma celeuma, o Barrica também já teve, eu cheguei lá, achei uma exposição onde estava lá o Barrica, né, participando, e criou uma celeuma porque aconteceu a mesma coisa, de tantos grupos folclóricos de qualidade, que a Olímpia, São Paulo é só nacional, né? Eles só fazem nacional. Então,
a mesma coisa, o Maranhão, pela diversidade, sofreu também ficar por último. E olha que o frio lá estava daquele jeito, de lascar. Então, acabava que criava uma celeuma entre um certo ciúmezinho entre os outros grupos. Mas é natural, não acontece só com o Brilho da Ilha. Eu digo que acontece para um bom grupo maranhense que viaja e representa bem a nossa cultura. Mas eu digo assim, a receptividade dentro dos estados onde vocês se apresentam aqui no Brasil, ela tem esse mesmo calor, ela tem essa mesma intensidade, vamos dizer assim, de outros países por onde vocês passam? É claro que a diferença é grande a nível da curiosidade, um pouco maior. Até eu diria, na questão do sul do país, né, eles também vivenciam esse distanciamento das comunidades culturais, né? É claro que Rio, São Paulo tem um movimento muito forte das escolas de samba, mas não deixam de ser dentro das suas sedes, etc. E saem para a rua naquele dia específico do carnaval. Bem diferente das coisas daqui do Nordeste. Então, eu acho que da Bahia para baixo, aqui para nós, aqui, Belém tem uma movimentação muito fantástica também. Há uma semelhança na forma, né? Até na questão mesmo cultural, da música muito dançante. Quando avança para o sul, você vê já essa diferença da curiosidade, até como quem diz assim, ainda existe isso no Brasil, quer dizer, rola um pouco, pois entende? É, isso que eu imagino. Rola um pouco por conta da maneira como nós nos expressamos, quer dizer, nós queremos brincar, essa é a expressão mais característica. Tanto que a gente chama de brincante os bois, né? Brincante. São brincantes. E aí, quando a gente também começa, como hoje em dia, nós diremos que nós já temos vários grupos no Maranhão, já com essas características de também ir para o palco, com determinação, com capacidade de tu ter um público sentadinho e você vê aquela exibição e já compreende, embora sendo fruto de uma rua, mas você vê que existe um sentido também para aquilo. Não é só aquela forma muito engessada, coreografada rigorosamente. Aí, esse misto, lá no sul, eles também não têm. Quer dizer, então faz a diferença, né? E ainda tem a dificuldade se você colocar no palco danças que são nitidamente de rua, né? Como o Bumba Meu Boi, né? Pois é difícil, né? Os grupos se adaptam, nossos grupos se adaptam. Se adaptam, mas tem só mais um. E já os grupos acadêmicos de outro tipo de referência, em compensação, quando eles vão às ruas, eles já não têm essa mesma pegada. Estranham, ficam mais vendo a gente do que eles mesmos querem se mostrar. Acho curioso, querem tirar foto, entendeu? Os brincantes dos outros grupos, eu nem sei se podemos chamar de brincantes, né? São os artistas. Os artistas. Só embasando que o Godão está falando, é a famosa formatação. O que é essa formatação? Academias de danças, você acaba pegando um pouquinho de cada e faz um espetáculo. Não, já deixa de ser folclore. Excelente essa observação dele. Vê se tu entendestes assim, para o nosso público. O que também ocorre? Por isso que eu falei, a nossa manifestação ela é autoral. É dizer, ele tem as músicas dele, tem a forma dele, cada um de nós tem a nossa forma. Muitos desses demais grupos, eles copilam, e até tem grupos brasileiros hoje que viajam representando essa cultura geral. Então eles fazem danças da Amazônia, fazem dança maranhenses, fazem danças... Faz uma compilação então completa. É um balé representando. Eles representam e nós apresentamos. Há uma diferença nisso. Gostei disso. Um representa e o outro apresenta, né? Inclusive, esse formato, isso eu conheci essa forma de diferenciar do Américo Azevedo. Né? Então é isso aí. Nós apresentamos. E os grupos representam, quer dizer, representam a cultura de um determinado local e a gente está eu já tive grupos brasileiros que disseram assim, olha, nós vamos montar um quadro do Boi Barrica. Quer dizer, um quadro, quer dizer, mas o Boi Barrica, ele apresenta, ele próprio pode se representar. Quer dizer, senão, tu entende, porque ele tem uma autonomia, ele tem um direito autoral. Só para pegar esse gancho do Godão que ele está falando, é tão verídico.
que o grupo Trilhas da Amazônia, que vai estar, que é o grupo paraense, que vai estar em São Luís, em São José de Ribamar, ele disse: Cláudio, eu estou preparando um quadro em homenagem ao Bumba Meu Boi do Maranhão. O pessoal um quadro, quer dizer, ele vai representar um quadro. E tocam as nossas músicas. Sim, quer dizer, mas eu tô entende a entendendo diferença? A diferença entre apresentar e representar. O autoral, mas é isso mesmo. autoral e a viagem. Acadêmica. Ai, gente, eu me empolguei tanto com a história aqui do folclore que a gente nem falou Do festival. Mas tudo acaba que engloba, né? Tudo. do festival. Assim, a gente tem a apresentação, que já começou, né, nesse final de semana. Isso. A gente tem quantos grupos aqui, Cláudio? Olha, nós vamos ter o grupo da Geórgia, nós vamos ter o grupo do Chile, da Colômbia, do Pará, de Goiás, né? Só o grupo do Pará nós vamos ter 2, que é o Trilha da Amazônia e o Chuatê Carajás, né? O grupo tivemos um probleminha com o grupo do México, que ficou aí no intermeio do caminho, por passagem, que eles sofrem do mesmo problema que nós sofremos aqui, só que em um âmbito menor, mas tudo bom. Todos hoje no IPASE. Todos hoje lá no IPASE. Hoje a abertura, Hoje sim. Aqui em São Luís. Aqui em São Luís, a abertura. Nós tiramos o festival de um circuito gigantesco, assim, como era na Praça Maria Aragão, muito bom, mas é a orientação que nós possamos levar o festival para a comunidade. A comunidade, sim. Para ter a oportunidade. Hoje no IPASE vai estar bombando o pessoal. Onde é que vai ser? Onde vai ser? No Viva IPASE, Viva já está IPASE. tudo preparado daqui a pouquinho. E amanhã a gente vai se esbaldar na Casa Barrica, a partir das 20 horas, não é isso, Rodão? É isso. A partir da casa Vai do estar vídeo, lá. eu vou Fazendo lá. mostrar para esse público que não vai poder chegar, né, através E dessa também você comunicação. pode, olha, o nosso interesse é social. O Teatro Arthur Azevedo, que é no dia 28, a entrada são 2 quilos de alimento não perecível, onde nós fazemos a doação de tudo que se arrecada à Igreja São José Operário lá do IPASE. Gente, não rola dinheiro nessa história, não. Não, todo mundo tudo está voluntário, mas, todo mundo vai lá. Isso é uma todo mundo vai característica lá. que eu queria muito bem frisar aqui, porque quando se pensa que recebemos tubos da Unesco para fazer, eles disseminam muito na Europa a questão do voluntariado. Você já viu você disseminar na cabeça de um povo brasileiro o voluntariado? É que a gente está tão acostumado a trocar tudo por dinheiro, né? Pois é, então é a cultura. Então eles tentam de uma certa forma mostrar que é possível, sim, claro, tem coisas que tem que ter dinheiro. Mas o voluntariado é o principal, é a principal. Olha, um voluntariado assim, entre aspas. essência, porque, por exemplo, um brincante do boi que vai levar essa nossa arte, que vai levar essa nossa essência para outro país, ele está sendo muito bem pago anteriormente, não é? Ele está sendo... O pagamento pessoal, eu acho que é tão absoluto que não tem nem como relativizar com coisa nenhuma. Esse circuito criado do intercâmbio cultural partiu da Europa, né? Justamente, talvez, por esse desejo de manter vivo essas atividades, tanto assim no caráter espontâneo que se tem na cultura. E essa questão do voluntarismo que ele fala, por exemplo, os grandes festivais fazem questão de hospedar os artistas que chegam nas casas desses voluntários. Então, você chega com um grupo de 30 pessoas, na recepção tu já vai conhecer tuas famílias. Então, aqui a gente ainda não chegou nesse estágio, né? Não, ainda não tem como. Quer dizer, esse voluntarismo, para chegar a esse ponto, eles fazem questão, tu entende? De você ser recebido nas casas. E a gente só vai se encontrar no dia do evento, né, Claudinho? É uma forma, né, que... Tem um dia do presente, a família leva a pessoa hospedada em casa para poder comprar um presente. E geralmente, eu já ganhei um presente muito bom na Bélgica, me levaram na sede lá de uma grande empresa. E essa interação. Mas a Bélgica, eu acho que é o país que mais me encantou no mundo. Eu adoro aquele país. Nós estivemos em Bruxelas e foi maravilhoso a nossa estadia lá. Então, essa experiência. E o que é bom, que a gente tem que frisar, isso não está aberto só a Godão, a Claudinho, Brilho da Ilha, Barrica. O Boi de Morros também já representou muito bem a nossa cultura. Né? E o Axixá também representa muito bem a nossa cultura. Boi de Seu Apolônio também. Seu Apolônio já foi o bloco que adicionou os foliões. Não sei se eu vou falar uma besteira. Assim, os bois que vocês citaram aí, todos eles de alguma forma, eles são os bois mais tradicionais, os grupos mais tradicionais. Os bois mais... orquestra, espetáculo, essa coisa toda. Eles, de alguma forma, eles já participam de projetos como esse? Os tradicionais? Não, os que não são tão tradicionais assim, tipo
Os grupos mais novos que tratam mais de espetáculos. E tem mais assim. essa ousadia de querer, de certa forma, fazer esse tipo de intercâmbio pela maneira como o Cláudio Pela fala. dificuldade, né? Até porque eles lutam muito para colocar a brincadeira deles na rua. Então o foco deles é colocar o boi ou sua manifestação na rua. Então acaba dentro do ciclo, né? Acaba que o aspecto econômico fala mais alto do que isso. Mas assim, de alguma forma, vocês são dois mestres, não estou dizendo que são os únicos, mas são os dois claro. que nos representam, claro. Vocês se sentem recompensados por trabalhos como esse? Dar trabalho, como vocês dizem, é uma coisa mesmo feita com suor, com dedicação? Vou te responder pela palavra da minha esposa, dona Júnia Caroline. Oxi, acabar esse festival eu vou te internar, porque tu estás louco. Não, ele como realizador, né, a gente sabe da dificuldade que é manter um grupo. Fazer isso não é simples. Só de conversar que eu já percebi, sim. Por isso essa admiração a ele. Né, como eu tenho uma história um pouco anterior à dele, eu tive essas oportunidades até de fazer isso aqui em São Luís. Mas eu não senti, eu não me envolvi nessa loucura. Porque é loucura, ele envolve a família, ele envolve os amigos, porque existe essa determinação, a vocação dele para isso. Cada doido com o seu hospício. Então, né? Ele tem essa vocação, então é isto. Agora, nós, os demais grupos, relativo ao seu quadro pessoal, tu falaste, por exemplo, o nosso grupo não nasceu para ser um grupo profissional. Então, portanto, já nasce com essa característica de brincar, de fazer da arte o diletantismo. Claro que tudo que se arrecada, que é possível acrescentar nos orçamentos particulares da gente, através de um cachê, isso é bem-vindo. Claro. Eu digo assim, que é o melhor bem que eu recebo, por exemplo, um direito autoral. É tão prazeroso, mas eu não posso achar, e nem fiz assim para isso ser a essência da minha economia familiar. Então, isso faz com que a gente seja voluntário. Então, por exemplo, no festival, quando a gente foi à Turquia, por exemplo, o grupo conseguiu viabilizar passagens através de patrocínio e tal, mas tivemos 7 integrantes que bancaram essas passagens. Quer dizer, igualmente fazem os europeus quando vêm para cá, eles bancam 100%. Então, nós já começamos também a tentar praticar isso. Quer dizer, você faz sua economia pelo desejo de conhecer um país e, ao mesmo tempo, fazer sua arte. Fazer sua arte, levar sua arte até lá, eu acho que é uma representação. E de fazer loucuras, por exemplo, essas viagens para a Itália agora foi loucura, nós atrás de passagem aérea. Olha, Cláudia, deixa eu te contar um segredo que eu soube, tá? É loucura, viagem para a Itália, essa coisa toda. Mas assim, as lágrimas lá na frente do Papa, isso aí compensa. Olha, eu vou te dizer uma coisa, me fotografaram e estão me chantageando em botar essas fotos na internet chorando. Eu tô só citando que me conta. Uma parte, a você aqui, se me permite, foi uma das maiores emoções da minha vida, porque de 10 pessoas, 8 não conseguem falar com o Papa. Eu não esperava aquela receptividade de sua santidade. É proibido filmar, mas brasileiro é brasileiro. Brasileiro tem certeza. E o meu filmou, e o momento mais bonito, que foi ele enxugando as minhas lágrimas, infelizmente o segurança teve que tirar. Mas foi lindo, 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 porque a leitura que eu faço, você não chega a um santo homem com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de ódio, você está lá porque Deus permite. Isso aí já disse tudo, né? Olha, eu não tenho essas imagens, tá? Mas eu vou prometer para vocês que eu vou procurar essas imagens onde eu mostro aqui o Claudinho chorando lá na frente do Papa, tá bom, gente? Não vou te chantagear, não. Vou botar de graça. Nem vou cobrar nada. Imagina, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Gente, mas assim, a gente está terminando aqui a conversa, mas o que importa é que o festival está sendo realizado aqui e é nossa obrigação, vamos dizer assim, prestigiar manifestações como essa, que é feito com tanta dedicação, com tanta dificuldade, mas que consegue trazer para cá, para a gente conhecer representações de outras formas, que de outras formas a gente poderia não conhecer. Por exemplo, vão de outros países, a gente poderia ir lá? Alguns poderiam, mas a maioria não. E quando está aqui, acho que é a nossa obrigação valorizar o trabalho desse pessoal, que é embaixador da nossa cultura e que leva para fora tudo que a gente produz aqui da melhor qualidade. Godão, Cláudio, muito obrigado pela participação de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigado. Estarei lá. Espero todo mundo já hoje no IPASE, né? Amanhã na Casa Barrica, já na quinta o cortejo, né? Pela rua do Centro Histórico, no teatro na sexta. Vai até... Sábado é uma festa livre. Temos o grupo Lamparina, o grupo Marablocos, Foliões, que também vão estar inteirados, o Tambor de Crioula, a Casa do Tambor de Crioula. E nós agradecemos aqui a cada parceiro voluntário
que de uma certa forma ou de outra contribuiu o apoio que o Sebrae nos deu, a gerência metropolitana nos deu, os amigos anônimos que também nos deram essa oportunidade, a UAPA Unesco, a CID Unesco, a Comissão Nacional de Folclore. Então são grupos envolvidos nesse grande trabalho que é o Festival Internacional de Folclore e Turismo do Maranhão. Aplausos para vocês, muito obrigado pela participação, por dividir isso comigo, para a gente poder dividir com todo mundo. Eu agradeço imensamente. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. E você já sabe, bom dia para você também, você já sabe que isso tudo aqui fica à sua disposição no nosso site, para você ver, para você rever qualquer entrevista, depois disso vai para nossas páginas, nossas redes sociais e fica tudo à sua disposição para você acessar a hora que você quiser. Nosso site você já sabe, é o al.ma.leg.br/TV, eu digo isso todo dia para você, você já sabe. Mas todos os dias, com certeza eu vou estar aqui te esperando às 8h30 da manhã. Com notícia, com informação, com entrevista, com papos desse jeito, para a gente ficar bem informado sobre tudo e começar o dia muito bem. Tchau! Tchau, tchau.